Olá, tudo bom? Eu sou Alan Rães, o seu consultor financeiro, e estamos de volta depois de uma longa data aí de hiato, mas problemas pessoais e alguns projetos em paralelo, tá bom? É só uma justificativa, né? E hoje a gente está aqui no episódio 25, né, do nosso podcast aqui no Aloncast, para falar como sobreviver e prosperar em tempos de juros altos. Para quem está acompanhando a economia, né, os resultados aí e como a gente está flutuando, né, na economia com relação aos gastos do governo, aumento de combustível, aumento dos juros, agora tem aumento do IOF também. Então, eu quero falar para vocês o que isso vai implicar realmente na nossa vida financeira. Isso é o principal. Mas quando eu digo a vida financeira, não estou dizendo especificamente só dos nossos bolsos, né? É claro que o reflexo maior são neles. Mas o que eu quero dizer para vocês é como é que isso vai impactar no dia a dia do meu trabalho. O que isso vai impactar também nos meus sonhos, né? No meu planejamento financeiro, planejamento daquela viagem de férias, né? Então, a gente vai tentar aqui colocar numa ordem cronológica para vocês entenderem realmente quais são as expectativas, né, dessas mudanças que isso está refletindo diretamente, claro, no nosso bolso. E eu te digo o seguinte, o principal ponto e o principal cuidado inicialmente é com as finanças pessoais. E aí, gente, o que eu posso falar para vocês é as finanças pessoais é aquele gasto diário que a gente tem, né? Quando você que é CLT ou que presta serviço, vai receber um dinheiro pelo serviço ou vai receber teu pagamento, você vai realmente pegar aquele valor e vai pagar as tuas contas ao longo do mês. Então, assim, importante que a gente possa ter, né? E isso aqui a gente já viu aqui em vários vídeos aqui no nosso canal. Você que está assistindo, por favor, se inscreva no nosso canal. É importante para a gente, para que essas informações cheguem ao maior número de pessoas e, com certeza, com informações de qualidade, tá bom? Tirando esse parênteses, então, o cuidado com as finanças é importante, porque você tem que pagar as contas do dia a dia, né? Água, luz, telefone, internet, TV a cabo, os streaming, né? Para quem gosta, a luz, como eu falei, o gás, né? A mensalidade da escola da criança, a faculdade, o curso de pós-graduação, o combustível para quem tem carro, né? Para quem se locomove aí precisa do combustível, né? Da gasolina, do álcool, do diesel, enfim. Todas essas contas, elas fazem parte das nossas despesas do mês, né? E é importante que a gente entenda que o impacto que tem, né, dos juros altos, por exemplo, desse aumento agora do IOF, é importante que a gente saliente isso. Por quê? Eu vou dar um exemplo bem específico, né? Você que tem financiamento, por exemplo. Você já tem ali aquele contrato, já paga ali um valor X, né, por mês. E aí tem que ter muito cuidado, né? Porque alguns credores às vezes a gente não nota isso, né? É importante que vocês atentem a isso nas parcelas que você está pagando um financiamento ou um empréstimo, porque normalmente as pessoas vão colocando alguns valores a mais ali, que já é reflexo, né, desses aumentos que não poderia, tá? Quando você fecha um contrato, desde que isso não seja corrigido por alguma taxa, né? Por exemplo, alguns financiamentos são corrigidos pelo IPCA, por exemplo, né? Então, é importante você ter bem isso, porque nessa movimentação de um ano para o outro, né, daquelas parcelas que vão aumentar, porque está atrelado ao teu contrato, alguns credores podem aproveitar esses outros aumentos e incidir lá dentro, tá? Então, fique ligado, é importante isso.
E para quem quer fazer novas aquisições de empréstimo e financiamentos, eu posso dizer uma coisa para vocês. É o pior momento de você correr atrás desses tipos de serviços. Um empréstimo e um financiamento. Aí vocês podem me perguntar, mas Alan, por quê? Porque o juros está alto. E o juros alto, ele incide diretamente no valor da prestação de uma casa própria, na prestação do veículo, porque o veículo, normalmente, ele aumenta o valor de produção dele e o valor de revenda também repassado para a gente, consumidor. Olha só. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento, principalmente dentro das nossas despesas mensais, para quem está incidindo cartão de crédito também, tá? Principalmente quem deixa atrasar, quem começa a usar o cheque especial, né? O crédito rotativo. Nossa, são as incidências maiores de juros em que você paga valores altíssimos. Então, muito cuidado com o cartão de crédito, pagar no dia, tentar equalizar os seus gastos para caber dentro do teu orçamento do mês. E aí vocês perguntam assim, poxa, Alan, então a gente precisa trabalhar mais, a gente precisa ganhar mais. Bem que a gente, nós que prestamos serviço, nós que somos CLTs, é óbvio que a gente gostaria de ganhar mais para acompanhar ali o aumento da inflação, por exemplo. Só que, infelizmente, não funciona dessa forma. E aí a gente vai fazer ali a nossa ginástica, né? Que é o que a gente sempre pontua aqui nos nossos vídeos, nos nossos materiais no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, por exemplo, justamente para que a gente faça esse controle mais assertivo, mais acurado da nossa despesa. E aí a gente vai se remeter a fazer aqueles exercícios que a gente sempre faz. Comprar só o necessário, né? Negociar contratos de serviços, economizar na água, economizar na energia, né? Usar rotas alternativas para que você possa economizar no combustível. Então, são exercícios que eles não param nunca. Até porque a gente precisa ter uma sobra, né, da nossa receita no final do mês para que a gente possa ir para aquele outro passo, sabe? Aquela montagem da reserva financeira, ou como muitos chamam, né, a reserva de emergência. Justamente para ser utilizado nesses momentos de juros altos, de aumento do imposto financeiro, né, que é o IOF, né, que vai incidir nos serviços também. Mas o importante que a gente tenha em mente é que esse exercício ele é válido para a nossa vida toda, né? E por mais que a gente faça vista grossa para algumas coisas, que não podemos fazer isso, mas que a gente não goste do governo A, no B, no C, enfim. E aqui a gente não está falando de política, e sim da visão como um todo, porque o político vem e vai, as crises vêm e vão, e infelizmente essas crises, né, econômicas, elas são cíclicas. Algumas demoram um pouco mais, outras até demoram um pouco menos. Mas o que eu sempre gosto de compartilhar, melhor dizendo, aqui para vocês é que é importante que nós tenhamos em mente de que sempre teremos que ter cuidado especial com as nossas finanças. E aí, né, a gente que já faz aquele exercício de receita versus despesas, né? As despesas ali dinâmicas, né, que são as despesas variáveis, que ao longo do mês ela vai variando. Nesse mês é um valor, no mês que vem é outro valor, se está atrelado ao consumo, à compra de serviços, enfim, isso vai ter ali essa variação. Mas o importante é que você tenha a ciência dessa variação e ela compõe ali a tua despesa mensal, que ela caiba nas tuas receitas. Isso é fato. Para quem tem a oportunidade, de repente, de gerar novas receitas, seja bem-vindo. Todo aumento de receita sempre será bem-vindo. Isso é fato.
né? Então, a gente vai trabalhar e ter esse cuidado, mais um cuidado redobrado em relação a esse controle das nossas finanças pessoais. E isso tem que ser compartilhado com a família, né? Porque, claro, né, a família ela incide diretamente nesses custos dentro de casa. Mas você que é empresário, por exemplo, que vê, de certa forma, os seus custos também aumentarem, porque se aumenta os nossos custos como pessoa física, ou pessoa jurídica também tem um aumento, né? E, normalmente, se você presta um serviço ou se você tem um produto, empresário, você vai ter que repassar esses custos também para a gente, que somos consumidores, que somos clientes. Então, é importante que todos tenham em mente a importância do cuidado dessas informações, né, que tenha cuidado com as suas finanças. E aí a gente vem, dentro desse caos financeiro, desse caos das finanças, que está atrelado diretamente à economia, a gente para quem tem já esse controle, aí algumas pessoas perguntam, puxa, e a gente não tem a oportunidade, como eu falei agora há pouco, de aumentar as receitas? Bem, vou falar aqui principalmente de um assunto importante que te ajuda a aumentar essa receita, que é o início da montagem da reserva financeira ou da reserva de emergência. E para que isso aconteça, a gente vai migrar ali para iniciar a vida nos investimentos. É claro que isso também está incidindo, né, naquela variação, quando você fala de IOF, enfim, e taxa de juros, e claro que isso incide nos ganhos, né, da rentabilidade dos teus investimentos. E hoje, eu posso te citar aqui um exemplo, são a renda fixa. Por exemplo, CDBs, que são atrelados a CDI, a Tesouro Direto, que são atrelados a Selic, por exemplo. Só dando esses dois exemplos, né, que são investimentos de renda fixa, que eu sempre acredito que é para onde você deve começar a trilhar esse caminho dos investimentos. Então, de certa forma, pela seguridade, né, desses papéis ou desses produtos de renda fixa, você vai conseguir identificar que vai existir uma rentabilidade um pouco maior porque está atrelado a juros, né? Mas também, em alguns casos, aí a gente já está sabendo que está correndo aí por dentro da política, né, as taxações de alguns produtos de renda fixa e, claro, de renda variável. Mas, independente disso, a mesma forma que eu prezo e peço a vocês que tenham o cuidado com as suas finanças, é importante você também ter o conhecimento dentro do teu investimento, né? Você, quando vai iniciar, você faz um simulado, abre a conta na corretora, identifica qual é o teu perfil, e dentro da corretora, que eu sempre chamo de um grande supermercado de produtos de finanças, ou produtos financeiros, é justamente para que a gente tenha esse direito de escolha, né? E aí eu dou exemplo da renda fixa porque é onde está ali o início, né, de tudo, da montagem da reserva financeira. Então, os CDBs que são atrelados a CDI, e aqui vale uma dica de graça para vocês, procurem produtos de CDBs acima de 100% do CDI, tá? Porque ali sim você vai conseguir enxergar realmente a rentabilidade. É claro que aqui eu não vou repetir sempre, mas eu sempre coloco ali 3 palavras importantes para quem vai começar a investir, que é a disciplina, a continuidade e a paciência, né? Porque você precisa ter continuidade, você tem que ter a disciplina de fazer os aportes de investimento todos os meses. E paciência, né? Porque, normalmente, para você ter uma rentabilidade muito boa, você tem que ter médio e longo prazo de um produto, que é o vencimento do contrato que você faz quando você adquire esse produto. Então, as vinculações que existem dos juros altos a alguns tipos de produtos, ele é muito importante para que você entenda que essa variação, nesse momento, ela está muito alta. Então, o que significa isso? Uma rentabilidade alta, né? Então, você tem que conhecer
Sugiro que você procure informações sobre investimentos, sobre renda fixa, né? Sobre renda variável também, mas principalmente de renda fixa. Que aí você consegue enxergar realmente a variação. E aí você pode realmente escolher o melhor produto, né? O melhor produto para essas informações. Então, é importante que faça o diagnóstico financeiro, estude ali as incidências dos serviços que você já está pagando, que está incidindo na sua despesa. Segundo ponto, montar reserva financeira e iniciar ali principalmente, dar um start, pelo menos no CDB, atrelado ao CDI com 100% acima, tá? Acima de 100% do CDI. E, por exemplo, o Tesouro Direto, atrelado à Selic, que está muito vantajoso nesse momento. E aí você vai ter ali um aumento, além da tua receita normal, você já vai ter ali uma rentabilidade que vai te ajudar a médio e longo prazo a te ajudar a montar aquela reserva financeira. Outro cuidado importante, né? Mediante esse montante de informação, a gente tem aqui um ponto que a gente precisa ter cuidado, né? As falcatruas, né, dos ladrões digitais estão aí para isso. Então, sempre vai ter alguém te ligando, oferecendo uma taxa de juros menor para um financiamento, para aquisição de um produto, né? Já tem vários tipos, né, de pegadinhas aí dos ladrões digitais com Pix, né? Outra vez foi com o negócio do INSS aí, das pessoas que foram lesadas, né? Naquele desvio do dinheiro do INSS, daquelas pessoas que foram lesadas. Então, mediante esse negócio de juros muito altos, pode aparecer aí alguém com a bala de prata, como a gente costuma falar, né? Com o melhor investimento do mundo. Não caiam nessa. Fique atentos. Se você não tem o conhecimento, e mesmo que vá atrás desse conhecimento, ainda assim é meio nebuloso, meio difícil de entender, procure alguém que te ajude, um consultor financeiro, um educador financeiro, um planejador financeiro, que ele vai te dar as melhores informações e te guiar pelo melhor caminho, tá bom? Então, fiquem ligados nesses pontos aí que a gente conversou hoje, mas principalmente as pessoas idosas, você que tem idoso em casa, converse com ele, participe isso com ele, mostre cases que possam dar um pouco mais de alerta e seguridade para eles, tá bom? E a ideia desse episódio é justamente fazer com que você entenda realmente a incidência dos juros altos na tua vida. É importante você ter esse conhecimento, você não só, né, entender de economia, não é isso, mas entender realmente que essas flutuações de juros, de taxas altas, isso vai incidir no teu dia a dia com certeza. E o importante é você estar com conhecimento na mente, né, aqui na cachola, para que você possa realmente entender melhor a dinâmica desses juros, dessa incidência do teu negócio, para você que é empresário, e principalmente para você que que recebe salário ou que tem um tipo de serviço, né, para que você possa realmente entender ali o que pode ser feito para você não sair muito ali da tua direção com relação ao controle das despesas financeiras, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Por favor, você que está assistindo pela primeira vez aqui o nosso vídeo, né, acompanhando esse vídeo aqui no podcast, se inscreva, pode compartilhar com quantas pessoas você quiser. Tem aqui no YouTube Alan Ranch Financeiro, dentro tem o Alancast, né, do nosso podcast. Tem muito assunto legal lá, que já tem vídeos lá. E também tem nosso Instagram, Alan Ranch Financeiro. Também tem muito material. Todo dia eu estou publicando material interessante lá, né? E outra coisa, né? Você que quer, de repente, estar vendo aí e tem uma dúvida, né? Compartilhe aqui nos comentários quais são as suas dúvidas. Ou, poxa, Alan, eu queria ver um assunto específico. Comenta lá, que a gente vai olhar e a gente vai preparar com muito carinho para você que está nos assistindo, tá bom? E eu fico por aqui e te aguardo na próxima. Até mais.